nosso Senhor Jesus, que excede todo entendimento, seja sobre a tua vida, sobre a vida de você que me ouve e me assiste. Eu quero falar sobre o sistema religioso, né? É um assunto que está aí em alta, tem gerado muitas polêmicas, muitas discussões. João 10, Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas vêm para fora. Tem também um texto que diz que, assim como ele padeceu fora das portas, saiamos a ele, após a ele, fora do arraial, levando o nosso vitupério, né? É bem certo que muitos têm afirmado que o próprio Espírito de Deus tem conduzido muitas pessoas para fora do sistema religioso. Embora muitos mesmo tenham saído por causa da discordância, porque não concordava com as coisas que viam, ou que por alguma injustiça que passaram dentro do sistema religioso, muitos mesmo foram conduzidos pelo Espírito de Deus para fora. Até mesmo a misericórdia de Deus está sobre esses que saíram e que ainda não entenderam a graça, que ainda carrega alguns vestígios do sistema religioso. Qual que é a questão que tem sido levantada? É que depois que uma verdade ela é revelada ao nosso coração, não tem como mais a gente voltar a ouvir as coisas que ouvíamos antes. Quem sabe de uma verdade não consegue ouvir uma coisa contrária daquilo que já viu, que já aprendeu. Pois bem, mas quando você aprende coisas enganosas, o Espírito da verdade, assim como Jesus prometeu e ele disse, quando o Espírito vier, o Consolador, ele nos levará acerca de toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas falará do que ele recebeu do Pai. Então o Espírito Santo tem falado muito no coração de muitas pessoas mesmo, e tem conduzido muitos para fora, né? E eu falo com toda certeza, os que são sinceros e os que pedirem a Deus, me mostra, Senhor, toda a verdade, me revela toda a verdade, Deus vai revelar. Os que estão sinceros, Deus irá tirar de dentro do sistema religioso. Aqueles que são corretos, aqueles que são honestos, Deus vai tirar. E, infelizmente, muitos vão ficar, porque muitos estão ali para defender as paredes do templo, para defender o líder religioso, né? Então, muitos vão ficar ali. E qual que é a questão mais levantada sobre esse assunto? É que dentro das denominações, as práticas que se fazem lá dentro, todas as denominações, sem exceção, todas as práticas que se fazem lá dentro são obras judaicas. Como obras judaicas? Obra do tempo da lei, obra que estavam debaixo do tempo da lei. Não são obras da lei, mas obras que estavam debaixo da lei. São as ordenanças, são as cerimônias, né? E o apóstolo Paulo diz que essas foram cravadas na cruz. O apóstolo Paulo diz, se estáis livres, por que vos carrega ainda de ordenança como se estivesse no mundo? Não sabeis vós que as ordenanças foram cravadas lá na cruz? Então essas são as questões. O batismo na água, a ceia, que era a Páscoa, né, dos judeus, e a religião transformou isso num ritual. Apresentação de criança, que é fermento, era um costume judaico, né? Dízimos, que todo mundo já sabe que nunca foi dinheiro, sempre foi alimento, que era também designado para a tribo dos levitas, que não tinha, a tribo de Levi que não tinha herança
de terra para plantar e nem para colher. Então, quando vem ali Malaquias 3, no versículo 10, que vai falar: trazei todos os dízimos, Deus estava falando dos líderes que estavam roubando a Deus e enganando o povo. E hoje não é diferente. Por isso que Deus tem levantado pessoas e trazidos para fora. A igreja, a denominação, ela está acostumada a querer colocar para dentro das portas, para dentro daquelas quatro paredes, muitas vezes aquele que Deus não quer. Deus rejeitou e tem colocado para dentro. E aqueles que Deus tem escolhido têm sido expulsos para fora. Mas a palavra de Deus nos diz que, segundo as profecias, que Deus diz que iria arrebatar essas ovelhas da mão desses pastores e que o próprio Senhor seria o pastor dessas ovelhas. E é o que tem acontecido hoje. Hoje Deus tem revelado através do Espírito Santo a verdade no coração de muitos. Muitos têm saído para fora, sim, porque Deus tem conduzido e Ele está no controle de todas as coisas. Não pense você que está fora do sistema, que tudo que aconteceu com você lá, Deus permitiu para que você visse, para que você conhecesse a verdade. Hebreus 5 fala sobre isso. Ali no finalzinho do capítulo de Hebreus 5, fala que aqueles que são meninos, eles são levados para lá e para cá, porque são meninos, eles devem ser conduzidos. E eles não podem receber um alimento mais sólido. Mas aqueles que já foram experimentados e sabem discernir o que é o bem e o que é o mal, de todo o erro que você viu dentro do sistema, que Deus colocou diante dos teus olhos, diante do sistema religioso, isso fez com que você crescesse. Né? E Hebreus 5, no final, lá fala, esse alimento sólido, que é a graça, que não é por obras, a graça é pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, esse povo que tem sido chamado para fora, no final de Hebreus 5 diz, esses são os perfeitos. Esses são os perfeitos que estão sendo chamados para fora. E esses não necessitam mais de leite, mas sim de alimento sólido. De alimento sólido. É por isso que é difícil. Você que está fora do sistema, aqueles que estão dentro vão dizer que você está desviado, vão dizer que você está, que você caiu da fé, que você voltou atrás, e só que tenha a consciência tranquila em Deus. Logicamente que aquela vida que vivíamos antes, quando o Senhor nos resgatou, não devemos mais voltar para elas, para aquelas práticas que fazíamos antes. Né? A palavra nos diz: estáis mortos com Cristo, né? Então estáis mortos para o pecado. Né? Estamos mortos para o pecado. O apóstolo Paulo diz: se é que vocês têm o Espírito Santo, andai em Espírito. Não deis lugar à carne, não deis lugar à carne para fazer a vontade de Satanás. Que Satanás também não é um ser de chifre, com rabo, não, nada disso. Satanás é a vontade de Deus para o mal, porque Deus ele é soberano em todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo, soberano sobre todas as coisas. E ele que diz: eu que fiz o bem e também o mal, eu não posso da mesma massa fazer um vaso de honra e para desonra. É o próprio Senhor, ele é o cabeça de tudo. Né? Então eu deixo essa mensagem para você. Eu sei que muitas pedradas vão vir, eu sei que muitos vão falar, mas muitos mesmo que já sabem que eu estou fora do sistema já há um tempo. Muitos têm me procurado, têm falado comigo sobre o que está acontecendo, e eu tenho falado, muitos têm entendido, alguns entram no Messenger para saber, para entender, né?
Mas essas coisas todas, a gente fala para os que estão dentro do sistema, não para que eles não precisam aceitar, não para que eles aceitem, mas que eles procurem entender. Procurem entender. Tipo, estão falando assim, assim, eu quero entender, porque eu quero saber qual é a verdade sobre tudo isso, né? Então é isso. Que Deus possa falar no teu coração, que se você está no sistema, que Deus possa te conduzir para fora, que seja Ele a te conduzir, não saia fora do tempo de Deus, porque tem muitos que estão saindo aí por rebeldia mesmo, porque Deus não chamou para fora e está saindo. E tem muitos que estão entrando, Deus não chamou para entrar e está entrando. Amém? Então é isso aí. Ok? Até mais.